Boa noite, mais uma terça-feira, mais uma oportunidade de estar diante de Deus com as nossas orações, nossas súplicas, nossos agradecimentos e nos fortalecer na fé que nos foi dada através de Jesus Cristo e através da sua palavra. Portanto, vamos orar para iniciar assim esse momento. Eu espero que todos os membros da igreja e outros que puderem estejam nos acompanhando e se alegrando desse tempo que estamos reservando para todas as terças às 19 horas. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, agradecemos por esse tempo que nos foi reservado para poder estar na sua presença. Pedimos que o Senhor nos auxilie com sua graça nesse tempo, em nossas orações e súplicas, louvores, palavra. Que o Senhor seja gracioso conosco para nos fortalecer na fé que nos foi dada, na sua palavra, e também nos dirige em nossas orações. Que o Senhor, acima de tudo, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar uma música, um hino. O 120, onde nós mostramos a nossa dependência do nosso Senhor. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor, pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz, sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Amém. Mais do que nunca nós percebemos a nossa dependência de Deus, a humanidade percebe toda a sua impotência diante da realidade pandêmica de coronavírus, e um vírus pequeno, no entanto, coloca o mundo de joelhos e mostra quanto nós dependemos da graça de Deus. Mostra como um vírus tão pequeno abate tanta gente e não tem a ver com cor, com raça, com país, e ele se espalha, e se Deus não intervém, graves são as consequências. Portanto, vamos orar a Deus por um mundo que está debilitado por essa pandemia, debilitado na área de saúde, na área econômica, psicologicamente. Bastante pessoas estão registrando o aumento do estresse, da depressão, da ansiedade, e
tem um número elevado de suicídios também e outros problemas. Portanto, vamos orar a Deus ter misericórdia do mundo em que estamos, trazendo recuperação e que o mundo se volte para Deus, clamando para Ele, buscando a sua face em arrependimento. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos que o Senhor está em controle de todas as coisas e que o Senhor controla a medida daquilo que acontece em nossas vidas e ao nosso redor. E que o Senhor tem um limite para tudo aquilo que acontece. O Senhor inicia, o Senhor finaliza. Estamos esperançosos que o Senhor mesmo dará a cura de coronavírus, dará a vacina necessária para as pessoas, dará a saída dessa pandemia geral. Portanto, pedimos que o Senhor abençoe aqueles que, pela sua graça, eles estão estudando, estão se debruçando para encontrar maneiras de se lidar com esse vírus, encontrar uma vacina, encontrar um tratamento eficaz. Pedimos que o Senhor os conduz nos seus estudos para que os resultados sejam mais breves, mais positivos possíveis. E pedimos que esses tratamentos ou vacinas sejam de fácil acesso e sem efeitos colaterais para a vida das pessoas. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas para poderem se recuperar dessas crises. Que o Senhor protege aqueles que são propensos à depressão, ansiedade, suicídio. Que o Senhor seja com eles. Que o Senhor os ajude a encontrá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pedimos que o mundo te busque em arrependimento, buscando sua face e voltando-se para ti. E que o Senhor tenha misericórdia do nosso mundo, não apenas ser curado dessas crises, mas também ser curado do seu pecado, ser salvo mediante a fé em Jesus e o seu Evangelho. Por isso pedimos que o Senhor abra o coração das pessoas ao redor do mundo para ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, buscar o Senhor, clamar pelo seu nome e serem salvos. Te rogamos de modo especial pelo nosso Brasil, que passa por grandes dificuldades, com aumento de contaminados e com prognoses de contínuo aumento devido ao inverno, enfim, alguns outros itens. Que o Senhor tenha misericórdia da população, dando ela a sabedoria a se portar nesse isolamento, ajudando a manter a calma, ter paciência, e que o Senhor dá direção aos governantes, prefeitos, governadores, enfim, para que eles tomem as melhores decisões que visa tanto a saúde quanto a economia do país, o bem-estar. O Senhor sabe quanto muitos são desempregados, já à beira do abismo, não tendo dinheiro para comprar o alimento necessário. Que o Senhor tenha misericórdia destes também e que o Senhor dá direção e não deixe o Brasil entrar em um caos sem precedentes. Que o Senhor seja misericordioso com o nosso país. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Nós oramos pelo nosso país, pelo nosso mundo, mas sabemos que a vida não gira apenas em função de crises, doenças, finanças, mas a vida ela tem muito mais do que isso. E a igreja é aquela que deve olhar com esperança para o futuro, olhar para a vinda de Cristo, que ela trará uma graça imensa, e a igreja é aquela que deve olhar para a vontade de Deus, para entender melhor a sua missão e viver essa missão. Por isso nós precisamos orar para as igrejas, para elas terem equilíbrio em sua abordagem nessa crise, observar as oportunidades que têm para ser abençoadoras e observar as oportunidades para ajudar os outros, para pregar a palavra de Deus. Nós, como igreja, precisamos ter atento, como a Bíblia diz, pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Então, vamos orar pela igreja para que Deus a abençoe. Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos pela sua igreja, que a escolheste ser sua agência aqui na terra, no cumprimento da sua missão. Pedimos que essa igreja ela se desperta, que ela seja
levantada para que ela se ofereça em sacrifício vivo, agradável ao Senhor, cumprindo com sua missão. Que o Senhor traz um verdadeiro avivamento no meio do seu povo, tanto aqui no Brasil quanto em outras igrejas ao redor do mundo. Que o Senhor use os pastores, os líderes, para que eles entendam sua vontade, que eles lideram com sabedoria e temor ao Senhor, mais ainda nesses tempos de crise. Que o Senhor dá aos seus servos equilíbrio, maturidade para saberem como se lidar com toda essa situação. Também pedimos a sua graça sobre qualquer cristão para que ele seja um bom testemunho aonde ele estiver e que qualquer um entenda a importância da sua aplicação em sua missão, mais ainda nesses tempos. Nos ajuda a enxergar as oportunidades e nos sacrificar a favor dos outros, assim como Jesus se sacrificou e deu a sua vida por a nossa. Então nos ajuda a que seguimos esse exemplo e que não ficamos apenas no medo de não ser contaminado. Mas se isso for necessário, se isso vier acontecer por seguir a Jesus e se sacrificando por o bem dos outros, que seja. Que o Senhor seja gracioso conosco. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de olhar por aqueles que estão na linha de frente nesses últimos meses. E me refiro àqueles que trabalham sem cessar, assegurando que as coisas vão continuar acontecendo em atendimento das pessoas. Me refiro de modo específico aos médicos, enfermeiros, motoristas que lidam com cargas, seja elas hospitalares, seja elas alimentícias. Ora por aqueles que trabalham nos supermercados, farmácias, que querendo ou não estão lá vendendo o tempo todo e assegurando assim que nós temos aquilo que precisa e outras funções essenciais que nós temos. Então vamos orar para que Deus os abençoe. Sabemos que o estresse dessas pessoas é muito maior, a exposição deles é maior, as suas famílias provavelmente sofrem muito mais e eles têm também suas necessidades. Eu gostaria que nós oremos nesses momentos por essas pessoas da linha de frente. Eu vou pedir a Jonathan que ele ore sobre isso. Senhor, meu Deus e Pai, ainda em Tua presença, viemos te pedir que o Senhor abençoe a vida das pessoas, dos profissionais da saúde que estão à frente, meu Pai, dos cuidados em relação a esse vírus no nosso país. Te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, nos proteja desse vírus, uma vez que acometidos, que o Senhor conforte as suas famílias e abençoe a vida deles para que eles possam exercer o trabalho deles assim mesmo, meu Pai. Use discernimento e sabedoria para executar a sua profissão, para que as pessoas possam vir a ser curadas e tratadas da maneira correta. Abençoe as famílias também desses profissionais, os proteja e os console nesses tempos difíceis, meu Pai. Em nome do Teu Filho Jesus que eu te oro e te peço. Amém. Amém. E, meus amados, eu gostaria que nesse momento nós oremos pela vida da Carol, assim como provavelmente a maioria já sabe. A Carol vai passar por uma cirurgia na sexta-feira, essa semana, e é uma cirurgia delicada, e precisamos orar por ela para que Deus abençoe ela, a equipe médica, a recuperação, enfim, tudo que isso envolve. Então vamos orar para que Deus esteja com ela, com a equipe médica, também conosco aqui em casa, com cuidado das crianças, e que ela consiga ter parte de uma boa cirurgia e uma boa recuperação. Vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela resposta que o Senhor nos deu em relação também a Carol, a cirurgia que ela vai se submeter. Somos gratos pelos exames que estão bons e a torna apta para essa cirurgia. Que o Senhor continue abençoando ela, dando um bom espírito, paz no coração, fortalecendo a sua fé e a preparando para essa cirurgia. Que o Senhor aguarde de tudo que é mal e conceda a ela uma boa cirurgia. Abençoe os médicos, toda a equipe, dando a eles sabedoria em como se lidar com esse momento, com a cirurgia em si. Que o Senhor conduza toda a equipe, também abençoe o hospital,
e abençoe a recuperação da Carol, a nossa aqui em casa, no cuidado das crianças e tudo que está envolvido. Que o Senhor seja gracioso conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, de onde nós vamos fazer a leitura de versículo 1 a 6, que é o texto que nós debatemos sobre ele no domingo à noite. Então, Atos, capítulo 20, de versículo 1 a 6. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sopatro de Bereia, filho de Piru, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trofimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipe e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Amém. Mais uma jornada do apóstolo Paulo, e jornada essa que nos revela novos aspectos da sua missão. Paulo, depois de 2 anos, depois de o tumulto que se deu em Éfeso antes da sua partida, ele finalmente entende que chegou a hora da sua saída. E é interessante como dessa vez Paulo deixa as coisas se acalmarem. Houve situações quando Paulo percebeu que havia um comploto contra ele e ele saiu antes. Dessa vez houve toda essa manifestação, Paulo fica reservado em casa, espera tudo passar e chama os discípulos para se despedir dele, e é assim que ele vai adiante. Veja como Paulo ele tenta ter equilíbrio e entender cada momento o que ele deve fazer. E aqui ele não sai antes de falar com os discípulos, se despedir deles, de falar com ele, encorajá-los. Eu creio que Paulo tinha em mente encorajá-lo mais ainda, que ele haveria de ir à frente depois de um tumulto que houve. Então Paulo fala com ele, Paulo tenha cuidado não somente de ir de qualquer maneira, quebrando as coisas, sem se despedir e somente pensando em ir. Ele vai, mas antes chama os discípulos, deixa tudo arrumado. Isso é uma grande lição, como falamos no domingo, de que a gente tem que ter cuidado quando saímos de um lugar, saímos depois de muito tempo, e até de uma igreja, às vezes saímos de uma igreja para outra igreja por algum motivo. A gente tem que saber sair em paz, porque se criou relacionamentos e tudo mais. É uma pena quando as pessoas simplesmente de um dia para a noite elas decidem de repente ir embora nas pressas, sair, faz as coisas de maneira atrapalhada, e isso não é a maneira de Deus operar. Paulo sempre tem cuidado com aquelas pessoas com quais ele se relacionou. Ele não pensa e não age apenas em função de si mesmo e seus planos, mas Paulo leva sempre em conta como que outros vão sentir o impacto daquilo que ele haveria de fazer. Então Paulo sabe que ele ia embora, mas essa ida dele, como vai afetar, como vai impactar as pessoas com quais ele se relacionou até agora. Então Paulo chama, e como diz aqui, tendo confortado. Paulo tem o cuidado de confortá-lo, o que dá a entender que essas pessoas sentiram o momento da sua ida. Eles, de certa forma, lamentaram que Paulo ia embora, mas era preciso. Então, Paulo tem o cuidado de confortá-los. Ele não simplesmente pensa nele, mas ele pensa também naqueles que ele deixa para trás. E assim se despede dele e vai para Macedônia. E para quê? Para Macedônia, assim como
em capítulo 19, nos dias, Paulo manda adiante Timóteo e Erasto para a Macedônia e Acaia, o que dá a entender que ele havia em plano de ir para lá. E, portanto, agora ele vai para Macedônia, onde Timóteo estava presente. É possível que essa viagem teve a ver com a arrecadação também de dinheiro para os de Jerusalém. Se nós olharmos nas epístolas de apóstolo Paulo, nós sabemos que numa das últimas viagens ele fez uma arrecadação de dinheiro entre as igrejas dos gentios por conta da grande fome que houve em Jerusalém naquela época. Então ele fez uma coleta, lembra-se que ele fala disso em Coríntios, os Tessalonicenses, que havia uma condição muito pobre, eles contribuíram mais do que eles puderam. Então Paulo leva todas essas ofertas e ele se encaminha a Jerusalém. Isso também pode explicar um pouco o número elevado de pessoas que vai acompanhando o apóstolo Paulo a partir de agora. Além do fato que ele sempre treinou pessoas o tempo todo para colaborar com ele, e Paulo era um homem que entendia o valor de se trabalhar em equipe, e ele preparava a pessoa para isso, para trabalhar com ele. Existe outra razão de levar essas ofertas seguro até a Jerusalém. Então ele passa por outras terras e chega à Grécia, fica lá um tempo mais elevado, 3 meses, e veja, por onde ele passa, ele tem isso em mente, de encorajar aqueles que já estavam lá, já estavam se reunindo como igreja, aqueles que já criam em Cristo. Ele sempre volta para verificar como eles estão e tudo mais. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes as pessoas se convertem e dali para frente nós esquecemos delas, esquecemos que de fato ainda são bebê na fé cristã, esquecemos de voltar para acompanhar a vida deles, perguntar como eles estão e ajudar a desenvolver a fé. Muitas vezes os deixamos crescer por si mesmo e por isso que às vezes não cresce ou cresce com bastante problemas. É importante ter isso em mente, de perceber aqueles que voltaram para Cristo, continuar a acompanhar a vida deles, ficar de perto, saber sobre eles. E Paulo fazia isso. Então, depois disso, Paulo percebe que, de novo, havia um complô contra ele. Ele haveria de ir via Síria, mas como ele percebe que havia alguém tentando sabotar a vida dele, ele vai pela Macedônia. E falamos nós que Paulo faz uso de sabedoria, ele não é ignorante ao perigo, ele não tenta Deus, mas ele entende que aprove a Deus revelar a ele esse plano maligno, e com isso ele entende que deve tomar uma posição, uma direção contrária para evitar isso. E meus amados, existem 2 aspectos que nós falamos no domingo. Um deles é que às vezes Deus nos mostra as coisas e podemos fazer coisas práticas a respeito, mas muitas vezes nós vamos naquela fala de que Deus vai resolver, Deus vai fazer, e a gente ignora as coisas que estão à nossa mão para fazer. E não é assim que as coisas vão. É claro que Deus é aquele que cuida de nós, mas quando Ele nos dá sabedoria, nos dá meios de fazer algo e nós as ignoramos com a premissa que eu não faço nada porque Deus vai fazer, isso está errado. E eu me lembro de um texto, veio agora na minha mente, quando Jesus disse: vocês não têm porque não pedes. Ué, agora, Deus não sabe que nós precisamos? Sabe. Mas existem maneiras que Deus estabeleceu de fazer as coisas. E uma delas é a oração. Diz: vocês não têm porque não pedem. Não é porque eu não sei, é porque vocês não pedem. Em outras palavras, é preciso passar por esse processo. Não porque Deus precisa da nossa oração para fazer algo, mas é porque Ele estabeleceu dessa forma. Outra coisa, não é porque Ele não sabe da necessidade, mas de novo, é porque Ele estabeleceu essa forma de fazer. Então a gente tem que ser atento a essas etapas e não espiritualizar as coisas mais do que no que deve.
Há pouco tempo eu escrevi uma mensagem relacionada à cirurgia da Carol e, de modo geral, foi muito bem recebida. Mas houve uma pessoa, inclusive que de certa forma era amigo meu na Romênia, e uma mensagem meio bruta, achei, no qual ele dizia: não fala para ninguém, nem pelo seu melhor amigo, e não se baseia na sua sabedoria, pois Deus há de fazer o que precisa. Aí depois ele falou que vai orar por mim. Eu achei aquilo muito nada a ver. Primeiro porque, em outras palavras, há uma espiritualidade falsa nisso. Outra palavra, só fica você e Deus, se Deus é que vai fazer, não precisa falar, pedir oração, essas coisas. Mas eu iria falar, você disse que vai orar por mim, mas como que você oraria se você não iria te dizer? E Deus opera, Deus nos dá essa maneira de tratar as coisas nas Escrituras, de compartilhar o nosso fardo um com o outro. Então, as pessoas às vezes têm uma aparência de espiritualidade, mas que ela não tem fundamento. Então, eu não concordei, não respondi, no entanto, a mensagem, apenas agradeci, mas não relutei para não responder, porque não concordava mesmo, e deixei para lá. Mas o que eu quis dizer com isso? Que existem formas que se aparentam como espirituais, mas não são. E a segunda coisa, muitos dos problemas que nós temos não é porque Deus não quer ou Deus não cuida de nós, mas é porque nós somos desatentos às maneiras que Deus nos mostra para que sejamos precavidos, para que no dia mau nós resistimos. Então, existem várias coisas, inclusive na vida espiritual, que a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer na fé na palavra de Deus para que naquele dia fazemos face ao diabo e seus ataques. Mas se nós, por exemplo, ignorarmos as Escrituras, a vida comunitária, a vida de comunhão um com o outro, a oração, aí nós esperamos que a nossa vida vai florescer ou que não vamos cair em tentação, isso é ilusão. Então é preciso que a gente use o que Deus nos dá na mão. A Bíblia fala que vocês não são em desconhecimento dos planos do maligno para que caíssem neles. Então Deus nos revela as coisas na vida, Deus nos dá sabedoria quanto ao curso desse mundo. Portanto, nós devemos ser sábios em que valores adotamos, em que prioridade temos, em que investimos. É uma pena quando o cristão sabe do futuro do mundo, sabe o que vai acontecer, porque as Escrituras nos dizem isso, e, no entanto, ele investe em coisas fúteis. Ele investe em coisas que não têm valor. E naquelas que têm valor, ele continua não investindo. Então, é uma tristeza isso. E muitas outras coisas que Deus nos adverte quanto os perigos que nos rodeia. E nós sabemos de certos perigos, mas nós não fazemos questão de nos precaver. Então, muitas vezes o problema não é o problema em si, mas às vezes o problema existe porque nós não tomamos os cuidados necessários. Imagina Paulo ignorar isso e continuar a querer ir para a Síria, aí se dá mal. Então ele ignorou o que ele viu que iria dar errado e não tomou uma nova posição. E hoje em dia, até essa pandemia, tem muitas coisas a nos ensinar também, quanto, por exemplo, ter uma pequena reserva, porque nos dias de desemprego vai fazer muito bem. Pagar o seu INSS, estar em dia com isso, pois vai ter de grande valia quando precisar ter uma previdência. Coisas que a gente tem que olhar o que fazer, o que não fazer e não viver assim desprecavido, não ignorar as coisas que Deus nos dá. Eu li um post, não estou dizendo se concordo, se não concordo, mas eu li um post interessante da Vanessa da Mata. Ela escreveu um post, eu vi no Yahoo, que muitos brasileiros sofrem por não saber fazer reserva, não saber guardar. E lá ela fala de sempre guardar 30% do que você ganha. Depois ela meio que se arrepende de dizer isso, porque alguns relutaram em dizer que tem famílias que ganham um salário mínimo, como que eles vão guardar 30%, que aí não dá nem para viver. E de fato, essa regra não vale para todos nessa proporção.
Mas me surpreendeu a atitude dela e o fato de ela pensar que muitos problemas que se tem não é só porque é a crise em si, mas porque nós não sabemos usar o dinheiro, usar o que temos. E é conhecido que o brasileiro ele tem a tendência de comprar mais do que deve, de gastar e de não saber muito economizar. E isso, em época de crise, nos deixa totalmente descobertos. Então é preciso que nós agimos com sabedoria. E dali para frente, versículo 4 em diante, a gente vê um grupo de pessoas, e veja que Lucas é atento mencionar cada um desses, mostrar a importância de cada um. Às vezes tem pessoas que estão no ministério e que são poucos vistas. A gente olha para o ministério de Paulo e pensa que grandes coisas ele fez, ele levou dinheiro para Jerusalém, como que ele fez tudo isso? Mas se ele fez tudo isso, porque havia por trás uma equipe enorme de colaboradores, e muitas vezes eles não aparecem, quase nunca, mas Deus faz conhecido, no entanto, nesse texto, alguns deles, e Paulo faz menção deles em alguns outros textos, mostrando que se ele fez o que fez, não é porque apenas ele era Paulo, mas porque ele entendeu o trabalho em equipe. E meus amados, não há como alguém fazer grande coisa sozinho. Não há. Não importa o tamanho da sua fé, não importa o tamanho da sabedoria, o tamanho da visão ou do desejo. Se não há colaboração, não acontece. E a mesma coisa na igreja, no pastorado. Muitas igrejas tentam achar um pastor para solucionar os problemas da igreja, os tirar da crise, seja ela espiritual, seja econômica, seja administrativa, e sei lá. E às vezes visa um pastor que ele é muito bom administrativo, porque tem um currículo, sei lá, em outra igreja, ou visa um pastor que prega bem. E eu não estou dizendo que eu não tenho que olhar tudo isso. Mas o problema é que nenhum pastor vai fazer grande coisa sozinho. Porque o problema não está apenas numa pessoa. Ainda que fosse uma pessoa, mas não é só ela. O problema é muito maior e a resolução das coisas se dá através da colaboração do corpo de Cristo. Veja que a dinâmica do cristianismo se dá no corpo de Cristo. Os membros eles funcionam junto, através de que dá a cada um que o corpo se edifica. Então não existe essa coisa de estrelas. É claro que alguns têm um dom espetacular, mas nenhum dom espetacular, por mais espetacular que ele seja, não funciona sozinho. Não dá para funcionar sozinho. Então, é preciso que o conselho colabore, é preciso que outros líderes colaborem, é preciso que cada membro colabore. Não adianta pastor ter uma visão, querer fazer uma coisa, mas outros não acompanham. Porque ele tem a visão, faz tudo, mas a coisa não acontece. Porque tem coisas que outros têm que fazer e eles não fazem. Então, a coisa não vai. E é interessante que às vezes nós recebemos crítica como pastor não fez tal coisa, nesses últimos anos o pastor não construiu nada, ou não reformou nada. Como ele é pedreiro, ele é tudo, ele é banqueiro, ele está com tudo. Mas não é, porque é o pastor que faz isso. É a igreja que faz, é o conselho que aprova quando tem dinheiro, é os irmãos quando dizima correto, é os irmãos que oferta para a coisa acontecer. Não é assim simples, parece que o pastor quer fazer, ele faz, ele paga, não é assim. Então existe a colaboração. Se o membro não colabora, não faz. Não faz, como faz? Não tem como fazer. Então é imprescindível que entendamos isso. E fazemos parte daqueles que se dispõem para a obra de Cristo, seja estar na linha de frente, esteja ser colaboradores e apoiadores. E aí Paulo vai com ele, se encontra Timóteo, que já estava em Macedônia, e dali eles vão para frente e fica mais uma semana no porto com outros discípulos. E assim se encerra mais uma fase dessa jornada. Nós vamos estudar mais, se Deus nos permitir, no domingo, a partir de versículo 7, e ver o que Paulo fez naquele lugar, como as coisas andaram. Mas por hora vamos atentar para isso que nós ouvimos e deixar que Deus opere em nossas vidas a sua vontade. Amém? Muito bem, chegamos no ponto de ter nossos
nossos motivos de gratidão. Eu não tenho como ouvi-los, obviamente. Talvez a partir da próxima nós fazemos uma coisa. Quem tem um motivo de gratidão pode escrever no grupo, porque dá para ver aqui no Face. Então, se você quer, escreve. Jonathan olha, a gente pode mencionar. Outros que assistem podem ver o chat, creio eu. Então, só me ver esse pensamento agora. A gente aprende, né? Mas, quanto a mim, eu agradeço a Deus pela sua graça em nos abençoar nesse processo de cirurgia da Carol. Os exames nós pudemos fazer em paz, foram bons, até o do coronavírus foi do jeito que a gente precisava. Deus nos deu, nos abençoou com recursos para isso, com as orações dos irmãos, com uma equipe médica boa, inclusive o chefe de equipe evangélico e cristã. Então, assim, a gente é muito grato por isso. A gente é grato por nossos amigos que são sempre perto de nós, orando, contribuindo. Somos gratos até pelo Jonathan, eu preciso dizer isso. Ele se provou a ser um grande trabalhador nos cultos e nos programas. Ele sempre está aqui, querendo ou não, ele sempre está aqui fazendo a transmissão, ajudando lá em casa, e de sexta-feira em diante ele vai ver o que é bom, né? Porque aí vai sobrar para ele e para mim. Muito bem, eu agradeço a Deus por tudo isso e pelo seu cuidado. Eu me lembrei agora, eu gostaria de lançar também um motivo de oração pela minha mãe. Gostaria que vocês orassem pela minha mãe ainda hoje, esses dias. Minha mãe está na Espanha e ela perdeu o emprego esses dias. Ela cuidava de uma senhora de idade, consequentemente morava na casa dessa senhora, e essa senhora vai ser levada para o asilo, e então a minha mãe pode ficar no apartamento apenas até 7 de junho, então são mais ou menos 3 semanas, e então depois ela tem que achar um lugar para ficar, mas ela não pode achar um lugar sem ter emprego. Então a Espanha não está muito bem. Então, assim, peço que os irmãos orem para Deus intervir, fazer um milagre nesse sentido, para que minha mãe ela encontre um bom trabalho, um bom lugar para ficar, e que o Senhor dá direção a ela. O nome dela é Elizabeth. Muito bem, Jonathan, você tem algum motivo? Nunca te perguntei, mas você tem algum motivo de agradecimento? Já que você está aqui, a você eu posso perguntar. Eu acho que o fato da igreja estar bem, mesmo nesse tempo difícil, ninguém ter tido nenhuma complicação de saúde, principalmente as senhoras. Só Carol. Só Carol. Ok. E algo pessoal? Tem algum agradecimento pessoal? Eu acho que pelo cuidado mesmo. Que ele está tendo comigo através da vida dos irmãos. Ok. Muito bem, então vamos orar? Nosso Pai, nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pelos seus feitos na nossa vida, por aqueles que foram mencionados por mim e por Jonathan, como também por aqueles que estão no coração dos seus servos em casa, onde cada um se encontra. Que o Senhor seja glorificado, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, e Senhor também por minha mãe, para que o Senhor intervenha, mostrando a sua mão graciosa, dando direção para o que ela fazer, e se for da sua vontade, que abre as portas para ela encontrar um bom emprego, um bom lugar para ficar. Nós nos colocamos nas suas mãos, gratos pela maneira que o Senhor vai fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém.